Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Estamos aqui entrevistando hoje Vitor Von Silva. Ele é coordenador do movimento UFTM Livre. Vitor, em primeiro momento, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Boa. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Vitor Von Silva, sou atual coordenador do movimento FTM Livre, movimento antimarxista dentro da universidade, que faz o contraponto ao discurso totalitário lá dentro da UFTM. Prazer. Fechou. Vitor, eu queria que você falasse a sua opinião sobre o governo Bolsonaro, se ele está tendo uma boa gestão e como isso é remetido ao nosso município. Olha, acho que o governo Bolsonaro, não só na minha opinião, mas de mais de 57 milhões de brasileiros, está sendo um dos melhores governos da história do Brasil. Ele vem rompendo várias coisas que ficaram paradas durante muitos anos, até mesmo por conta de corrupção, etc. Eu acho que é um governo que a gente tem muito que se espelhar, um governo extremamente técnico, pautado em ciência, diferente do que alguns meios de comunicação veiculam por aí. Eu acho que a gente tem muito que se espelhar no governo Bolsonaro. Como E que repercutiria na cidade? Uhum. Olha, eu acho que de uma forma positiva, desde que essa repercussão não seja meramente ideológica, meramente passada na oratória. Ah, eu sou bolsonarista. Ah, porque eu apoio o Bolsonaro, logo eu vou ser tão bom quanto o governo dele. Desde que seja pautado também na prática, não só no discurso. Perfeito. Como você se considera na sua ideologia? Você se considera um socialista, um comunista, um liberal, um libertário? E o que para você é acreditar nisso? Uma boa pergunta, Antônio. Você pegou na ferida. Essa resposta aqui vai machucar muitos corações por aí, porque a verdade é que não existe uma pessoa liberal. Pelo menos eu não entendo. Como é que uma pessoa pode se dizer liberal? Eu sou um libertário brutalista. Eu acredito que as coisas são o que são, que a gente não tem que ficar adornando o Estado, adornando, então, qualquer que seja o objeto, para ele se encaixar num discurso. As coisas são o que são. O liberalismo, assim como várias outras correntes, como o socialismo, como o mutualismo, como o distributivismo, tudo isso é fruto de reformas, é fruto de coisas que se colocaram contra um padrão. Por exemplo, de onde que vem a questão liberal? A gente vê a questão liberal crescer a partir da reforma protestante. A partir de quando você teve ali um grupo que ficou contra o cristianismo, contra o catolicismo, você viu nascer o liberalismo. O liberalismo veio daí. Ou seja, é uma coisa que tem, inclusive, um traço religioso. Só um minuto que está passando um carro aqui, eu vou parar, tá? Aproveita então, Vitor, já vou fazer outra pergunta aqui, aí quando parar, aí você já aproveita e responde. Voltou. Fechou? A questão da UFTM, você fala muito abertamente que tem sim um movimento comunista dentro das universidades atualmente. Com qual fundamento você diz isso? Bom, eu vou terminar de responder a pergunta anterior, eu já emendo nessa. Bom, vamos lá. Então, o liberalismo surgiu daí. Tem como o socialismo, que é uma corrente, pode dizer, com a cisão dessas questões aí de liberalismo, enfim. Hoje em dia a gente vê a pessoa falando assim, porque eu sou liberal. Mas fala, cara, por que você é liberal? Ah, porque tem um grupo de pessoas aí dizendo que o liberal é a pessoa que acredita no Estado livre. O liberal é a pessoa que enaltece o indivíduo. Eu fico me perguntando, rapaz, como é que você pode dizer que você enaltece o indivíduo defendendo o Estado? Não faz o menor sentido. O Estado, ele é uma organização que, que, quer, que quer cercear o indivíduo. O Estado é extremamente coletivista. O Estado cancela o individualismo de todas as formas possíveis. Então não faz o menor sentido. Quando a gente vê uma pessoa se dizendo liberal, você pode ter certeza, Antônio, essa pessoa ou ela é socialista, ou ela é um socialista light, um social-democrata, que se diz defensor de um tipo de Estado mínimo.
debaixo do céu, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, coloquem isso na cabeça de vocês. O único curso natural de um Estado é o aumento. O Estado só aumenta. Nunca a gente vai chegar no Estado mínimo e ficar lá tranquilão. Eu sou um Estado mínimo, estou aqui de boa, aqui tranquilão, parado, nesse nível mínimo. Não existe isso. Toda ditadura foi um Estado mínimo um dia. Todo sistema autoritário, por obrigação, ele é um Estado mínimo. Aqui ele vai aumentando. Aí você chega no sistema autoritário. Quem diz que é liberal porque defende o Estado mínimo é um imbecil, com todo o respeito que eu tenho aí às pessoas. Cada um diz que é o que quiser. Hoje em dia a gente vê gente falando que até cachorro e ninguém fala nada. Quem sou eu para questionar a inteligência das pessoas? Mas quando essas pessoas querem se colocar, pleitear uma parte ali, uma posição dentro da organização social, a gente tem que se colocar contra elas e escancarar o que elas são. Então, libertário é a pessoa que enxerga isso. Libertário é a pessoa que nega o controle da sociedade, que caminha por meio da antipolítica, muitas das vezes. Dentro do libertarismo, a gente tem 6 matizes. A gente tem o gradualismo, a gente tem o pluralismo, que o pessoal também chama de fusionismo, a gente tem o agorismo, o purismo, o humanismo e o brutalismo, que é onde eu me encontro. Eu sou um libertário brutalista. Então, explicado isso, vamos passar agora para a questão aí desses movimentos. Cara, acho que não é nem visão do Vitor, é um dado prático. A gente sabe que dentro das universidades federais, na maioria, né, das universidades federais, existem movimentos e pessoas que são parte de partidos de esquerda, partidos comunistas, que se apostam ali, diretórios centrais de estudantes, que chegam em cargos de diretórios de cursos, enfim. Eu não estou dizendo aqui que é errado isso. Ora, se eles quiserem se candidatar, eles vão montar a chapa, eles vão discursar para as pessoas e se eles convencerem a maioria das pessoas, eles vão virar os diretórios. O que a gente tem que entender é isso. Não adianta nada também a gente ficar falando, porque o diretório do FTM é comunista e tudo mais. Quando foi que alguma pessoa que não é de esquerda se colocou para concorrer? Sabe? A gente tem que olhar para isso também. Não adianta nada a gente pegar e ficar falando só que é ruim comunismo. E o que você fez até hoje, camarada? Eu não falo muito assim. De certa forma... Eu nunca me coloquei em... Oi? De certa forma, esses movimentos de esquerda não sempre se apresentaram contra movimentos mais autoritários. Por exemplo, a UNE, na ditadura militar, ela foi muito perseguida. DCEs de universidades sempre foi colocado muito o Estado impondo, principalmente no governo Bolsonaro, que colocando o nome dele nas universidades, quem vai ser o reitor e tudo mais. Então, de certa forma, a esquerda não se apresenta mais ligada a um anti... Verdade? Não, movimentos de esquerda não se colocam como sendo mais contra essa imposição do Estado? Antônio, a gente precisa lembrar do seguinte, cara. O período militar e a ditadura militar aconteceu porque o governo, né, que a gente tinha antes da ditadura, ele também estava autoritário e estava tomando um curso que se ninguém fizesse nada, a gente seria uma grande Índia hoje. Eu não digo nem Venezuela. A gente tem que olhar para a Índia. O que é a Índia? Porque a extensão demográfica do Brasil se assemelha também mais com a Índia do que com a Venezuela. Olha o que é o comunismo na Índia. Olha como é que aquele povo vive. Olha como é que é o sistema de ações afirmativas lá. Tomassol, eu tenho um estudo muito grande acerca disso. Então, se ninguém fizesse nada, a gente teria um regime extremamente autoritário hoje no Brasil. Você pode ter certeza disso. Então, você fala, porque a UNE foi perseguida lá no período militar. Estava do lado de quem a UNE? A UNE estava do lado do povo que estava assistindo os militares e os comunistas se degladiar? Não, estava do lado dos comunistas. Eles queriam implantar uma ditadura proletária no Brasil. Isso fica muito claro. E isso repercute até hoje nas universidades. Eu não vejo nenhum movimento estudantil defendendo o pauta estudantil. Vou te dar um exemplo que aconteceu na UFTM.
Aconteceu o seguinte no FTM. Tem um pessoal lá que se diz Diretório Central dos Estudantes, inclusive eu já derrubei eles. Alô, pessoal, um abraço. Eles se dizem DCL, e aconteceu uma situação de que vários auxílios, na verdade, várias bolsas de estudo estavam sendo revistas e suspensas. Aí eles falaram, não, porque isso é um ultraje, isso não pode acontecer, isso aí é ferir direito do estudante e tudo mais, como é que vai tirar a bolsa? Realmente, uma coisa ruim, muita gente dependia da bolsa para pagar aluguel para ficar liberado. Cara, eles amarraram um discurso dizendo que a gente vai apresentar uma proposta que vai trazer uma solução. A gente vai analisar, a gente está com um grupo de estudo aí, nosso grupo de estudo está olhando. Eles amarraram mais de 2 meses esse assunto. Mais de 2 meses. E direto eles falavam que a PROAS, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis, não estavam fazendo nada, não quer conversar com a gente que convocou a reunião, não foi eles, como se fosse relevante. Chegou num ponto que e toda hora a gente fala, cadê o estudo? Cadê o estudo? Cadê o negócio? Cadê a proposta? Nunca tinha nada. Mas eles gostavam de aparecer falando que eles estavam preocupados com a situação. Chegou um dia, isso foi no Auditório Esmeralda, eles marcaram outra reunião e fizeram todo um auê. Não, dia tal, vamos lá para falar do auxílio e tal. Cara, na hora que começou a reunião, até a hora que acabou a reunião, eles não abriram a boca para falar de auxílio, para falar de bolsa que vai ser cortada. Nunca. Nenhum momento. Eis chega uma hora que eu levanto a mão, educadamente, e falo, pessoal, a gente não vai falar da bolsa que vai ser cortada, não? Aí eles olharam para mim, por que não começaram já com aquele mimimi? É mimimi mesmo. Eles começaram a falar de ônibus intercâmbio. Porque tem que ter um ônibus aqui que leva o pessoal do C lá para o CTE. É uma ideia até interessante, mas e o assunto que foi o objetivo da reunião, de marcar a reunião? Nada. Então, por isso que eu falo, Antônio, se essa galera tivesse interessada em resolver problema, eles iriam lá e resolveriam o problema. Falariam do problema. Mas esse dado prático mostra que não é por aí, cara. Os caras só querem aparecer preocupado. Porque eu tô preocupado. Nossa, porque esse problema aí é difícil, hein? E realmente o problema é difícil, pô. Mas só aparecer preocupado com o problema, com todo respeito, para mim, isso aí só é para conseguir apoio. E o apoio em uma eleição pode convergir em voto. Para mim é isso. Então eu não vejo nenhum movimento estudantil preocupado de verdade com solucionar problemas de estudante. Eu vejo os caras preocupados, sim, em aparecer preocupado. Isso aí é indiscutível. Eles gostam de se preocupar. Isso é indiscutível. Agora, eles estão preocupados com fatos? Eles estão preocupados em ir lá e fazer alguma... Para mim, não tá. Eu acredito que não tá, não. Vitor, de certa forma, a UFTM Livre ela não cresceu muito mais por ser oposição ao DCE atual, ligado ao JC, do que por realmente a pessoas simpatizantes das ideias? Olha, eu diria que é meio a meio. Porque ali na universidade, com todo o respeito que eu tenho ao pessoal que fundou o FTM Livre, não foi eu que fundei, não fui eu que criei a página, eu simplesmente cheguei no pessoal que estava administrando a página e falei, pessoal, a página está parada. E essa página, ela tem, até então era só uma página, não era nem movimento. Não era nem movimento. Até então, estava parado, ficou um ano parado, Antônio, a página. E estava acontecendo muita coisa, vamos fazer greve na universidade. E todo mundo perguntava, e o FTM Livre, o FTM Livre? Porque a página foi criada num momento desse. O criador da página foi o Arthur. O Arthur criou a página e ele disse, olha, a gente criou a página num dia, tinha mais de 700 seguidores. Em um dia, todo mundo estava contra a greve. Essa foi a situação, a greve estava se formando e tudo mais. Todo mundo, ninguém queria greve, cara. Ninguém queria que a universidade parasse para atender agendas de partidos de esquerda, que estava pedindo aí uma PEC, não sei das quantas lá, enfim. Criaram a página 700 seguidores. A greve foi votada? Não, votaram não. Não vai ter greve. Isso antes de criar a página. Eu tô colocando tudo aleatório aqui. Espero que as pessoas entendam. Então, foi deflagrada uma greve, né? Vamos fazer a greve, deflagrada aí a Assembleia para deflagrar uma greve. E a greve foi negada pelos estudantes. Em pouco tempo, o pessoal do DCE organizou um evento, aprovaram a greve, quando o quórum estava pertinente só a ideia deles, fizeram num local, num horário pertinente à agenda deles, aprovaram a greve.
Aí criaram a página do FTM Livre e fizeram umas ações físicas mesmo, criaram abaixo-assinado, apresentaram na reitoria. Assim nasceu o FTM Livre, eu não recordo a data. Então, não fui eu que fundei. Eu cheguei lá porque eu tive interesse de ajudar a universidade, de quebrar, de romper esse discurso hegemônico marxista, que não serve para bosta nenhuma, com todo respeito. O que Então, você assim que nasceu o considera FTM como Livre. discurso E eu não socialista? acredito que... Oi? O que você considera como um discurso socialista comunista dentro das faculdades? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Mas eu não considero que o FTM Livre cresceu porque fez contraponto ao discurso comunista. Não acho que foi por aí. Lá na universidade, cara, tem muita gente conservadora, Antônio. Muita gente, muita. Eles não se posicionam por medo. Medo de ser procurado, de ser perseguido por professor, medo de perder amigo, medo de se falar, olha, eu sou conservador, e perder amigo, cara. Olha o mundo que a gente está. Né? Por exemplo, você, a gente troca ideia. Você é socialista, você é marxista, e eu sou libertário, brutalista. A gente troca ideia com todo respeito. É assim que tem que ser as coisas. A gente diverge na opinião, mas não é por isso que um vai querer fuzilar o outro. Não é por aí, cara. Não é por aí. Às vezes a vontade não falta, né, Vitor? Mas só que a gente, na medida do possível, a Ah, gente... ajuda aí, pô. Você vai... É mentira. O Antônio não é assim, não. Ele tá brincando. Então, E tem que ser Vitor, por aí, Antônio. Entendeu? Eu acho que é por isso. As pessoas têm esse receio, mas tem muita gente conservadora na universidade. Tem muito liberal lá dentro do UFTM. Não existe esse negócio de, porque a maioria lá é de esquerda. Esse é um discurso velado. A verdade é outra. O problema é as pautas que são defendidas. Às vezes, por exemplo, a pauta LGBT. Você não vê com tanta, vamos dizer assim, uma situação perene. Isso não é sempre que acontece que um conservador defende uma pauta LGBT. Agora, o pessoal da esquerda defende com unhas e dentes. Aí eu pergunto para você, a pauta LGBT é uma pauta conservadora, liberal, socialista? Não é uma pauta de nada, cara. Isso não tem que ser discutido. Isso é tão ridículo. Não estou falando que o LGBT é ridículo. Estou falando que a discussão acerca da sexualidade das pessoas é tão ridícula que não tem que ser discutido, pô. Pessoal, o que ela quiser ser, se não vendo mexer no meu, tá ótimo. Uai, qual que é o problema? Por que a gente não pode conviver em sociedade? Não tem que ser pauta, sabe? Então, eu acredito nisso. As pessoas se apropriam de certas pautas para atingir determinados grupos. Isso aí está em análise do discurso, quem estudou a letra sabe. O político, ele fala as coisas, ele escolhe ali um discurso gourmet. Vou falar um pouquinho de religião, vou falar um pouquinho de sexualidade, eu vou misturar aqui um pouquinho de assistencialismo, tá? Aí a gente tem um discurso bom para atingir um grande nicho de pessoas, aí eu consigo meus votos. É isso, cara, todo mundo tá vendo. Por isso que o libertário prega antipolítica, porque a gente enxerga todo o lixo, toda a merda, toda essa vergonha que é a política. É simplesmente, a política existe simplesmente para você criar uma casta privilegiada que vai ser sustentada pela maioria das pessoas. Política é isso. Vitor, o conservadorismo, principalmente atualmente, nos dias atuais, ele está se casando muito com a religião. Ele se mostra muito casado os princípios do conservadorismo, o que é o conservadorismo, com os princípios religiosos. De certa forma, direitos LGBTs, direitos dos negros, esses direitos foram adquiridos na contramão do conservadorismo. Você não concorda com essa afirmação? Olha, qualquer coisa que seja chamada de direito na frente de qualquer frase é Estado, cara. É óbvio que vai ser contra o conservadorismo, porque o conservadorismo, diferente do que muita gente acha, não é uma coisa estadista. O conservadorismo se assimila muito mais com a liberdade do que com o Estado. É questão de grau, é questão de tempo de análise do objeto. Olha, por exemplo, quando você fala assim, Vitor, gays podem ser conservadores, mas é claro que podem, se eles quiserem ser. O conservadorismo não é uma coisa autoritária. Conservadorismo vem de você preservar o que é clássico.
O socialista é o cara mais conservador que existe na face da Terra, pô. O cara não larga o Karl Marx de jeito nenhum, parece um osso, vou tirar o osso da boca do cachorro, ele te morde. Mesma coisa. Quando foi que o marxismo se reinventou? Nunca. É simplesmente o capital, é simplesmente as versões do capital e só os manifestos comunistas. Sempre você vai ver Marx, Lukács, Gramsci, você vai ver Engels, é o mesmo cara. Você vai ver citar Stalin, você vai ver citar Lenin, você vai ver citar o irmão do Lenin, o Sacha, é os caras que você vai ver citar, pô. Não muda nunca, é a mesma coisa. Então, esses caras defendem um clássico, mas a esquerda. Conservadorismo é isso, é você ser adepto da cultura. Não é você olhar para uma pessoa e falar, olha, essa pessoa é homossexual, vamos afastar ela da sociedade. Isso aí não é conservadorismo. Quem prega isso é a pessoa que quer deturpar o conservadorismo. Tanto que você tem vários gays aí, inclusive são de direita. Tem movimentos aí, tem um movimento que chama Gays com Bolsonaro. O Bolsonaro é conservador. Como é que a gente explica isso? Os caras simplesmente entenderam. Olha, conservador não é contra mim. Conservador, ele simplesmente com a sociedade pautada naquilo que é clássico, em volta da família, né? E não faz nenhum tipo de discurso com destoamento, dizer que o conservadorismo está amarrado na religião. O conservador acredita que o conservadorismo ele transita com base numa perspectiva de uma divindade, que é Deus. O Vitor, conservadorismo está atrelado a isso. Vitor, você é uma pessoa que se coloca como pré-candidato a vereador em Uberaba. Alguém que se diz contra o Estado, estar concorrendo na política não acaba sendo um pouco contraditório? Não, porque o Estado, vamos lá, Estado é uma coisa, organização social é outra coisa. Eu sou libertário, eu não sou anarquista. Quem não quer nenhum tipo de organização social na face da Terra são os anarquistas. Anarquistas, não anarcocapitalistas também, porque também existe um tipo de organização social no anarcocapitalismo. Então, quando eu me coloco como pré-candidato, basta você perguntar para mim, Vitor, você vai usar política? Não. Tem um vídeo meu aí falando o que é política e o que é antipolítica. A política quer olhar para o dinheiro das pessoas e falar, olha, vamos controlar ali, porque tem uma parte da sociedade que não pensa, tem uma parte da sociedade que não sabe raciocinar. Esse é o político, esse é o bom político, né? Renovação política. Tem uma parte da cidade que não sabe raciocinar, que não estudou, então a gente tem que pensar por eles, a gente tem que gastar o dinheiro deles por eles, senão eles vão morrer. Isso é política, eu sou antipolítico. Eu sou uma pessoa que olha para o dinheiro da pessoa e fala assim, olha, cidadão, quem tem que gastar seu dinheiro é você, não eu. Ah, mas aí tem a questão, você vai ser sustentado pelo dinheiro do imposto. Vamos ver, será que vai mesmo? O que vai acontecer? Se a gente chegar lá, o que vai acontecer? Vamos ver, não é só simplesmente falar, você tá contraditório, você está contra o que você prega. Vamos ver o que acontece. É por aí. Não é contraditório nenhum libertário se colocar querer se colocar num pleito eleitoral para entrar dentro da máquina pública. Ele pode querer mudar ela. Não é contraditório, não. Lembro você, Antônio, dentro do libertarismo, existe 6 matizes. As matizes que são contra isso, que defendem a melhor forma de você ser contra o Estado, que é um tipo de organização social, a melhor forma de você ser contra o Estado, defender outro tipo de organização social, que é a sociedade de mercado, o livre mercado, é você se afastar da política. Quem defende isso são os puristas e também os agoristas. Eu sou libertário brutalista. Eu acho que a gente tem que se vestir de cavalo de Troia, entrar na máquina e sangrar ela por dentro. É isso que eu acredito. Entendi. Vitor, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua afirmação que fala que todos os partidos do Brasil é de esquerda. Cara, mas é mentira. Eu acho. Com todo respeito, mostra para mim qual partido que é de direita. O único partido que fez a lição de casa, que se colocou à direita, foi um partido chamado Partido da Reedificação da Ordem Nacional. É isso? Prona, Dr. Enéas Carneiro, saudoso Enéas. Foi o único partido. Não existe partido de direita no Brasil, com exceção agora do partido Aliança pelo Brasil, que o Bolsonaro está criando, que a base bolsonarista está criando. Só esses dois. Agora, você falar para mim, PSL é de direita,
esse monte de progressista no partido, esse monte de gente aí traindo, inclusive, o presidente. Falar para mim, Patriotas é de esquerda. Partido Patriotas, que antes chamava Partido Ecológico Nacional. Partido com a pauta humanista. Dá licença. Você falar para mim que PSC pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Qualquer partido que prega coisa coletivista é de esquerda, pô. Partido, para ser de direita, ele tem que defender indivíduo, tem que defender pauta conservadora e pauta libertária, nem liberal. Liberalismo é social-democracia. Liberalismo tem a ver com Estado-domínio, que a gente já falou aqui, que é uma coisa lunática das pessoas. Não existe dizer que tem Estado-domínio, cara. Não existe Estado-domínio. Então não existe, pô. Todos os partidos são de esquerda. Ó, vou te dar um exemplo. O partido que eu tô, Solidariedade, é uma cisão do PDT, Partido Democrata Trabalhista. Então, por ser uma cisão do PDT, ele parou de ser de centro-esquerda? Mas... Não, é um partido que está mais à esquerda, pô. Olha, o PSL é uma cisão, o PSL, Partido Social Liberal, é uma cisão do Partido Frente Liberal, do Paulo Maluf. Esquerda. Em 2012, Antônio, um dado prático. 2012, cidade de Uberaba, o Partido Social Liberal, representado pela pessoa da senhora Luciane Facchinielli, foi vice-candidato na chapa do PT. O PT foi o candidato a prefeito, acho que foi o Damo Leão, e a Lu Facchinielli foi vice no PSL. 13 prefeito, 17 vice. Eles eram da mesma chapa. Como que esse partido pode ser de direita, criatura de Deus? Não faz o menor sentido. Todos os partidos do Brasil, com exceção hoje do Aliança pelo Brasil, são de esquerda. Não tem o que falar. Quem fala, meu partido é de direita, eu refuto. Muito fácil refutar, é só se mostrar a história do partido. Leiam os estatutos dos partidos. Tá? Mas é aquilo. Até 2018, quando a gente olhava uma pessoa, olha, eu entrei nesse partido aqui, fazia muito sentido você olhar o partido e atrelar o que ela pensa. Porque a opinião popular ainda estava obscura para isso. Todo mundo achava que o PSDB era de direita. Todo mundo achava que esse partido aí, MDB, é de direita, pô. MDB, Fernando Henrique Cardoso, que cerrou fileiras com o Lula. Pelo amor de Deus. Quando foi clareando, quando a internet também ajudou a clarear as coisas, e quando os liberais, né, vamos dar o direito para mim de falar bem dos liberais um pouquinho, quando os liberais resolveram falar sobre liberdade, quando os libertários também saíram da caverna deles, alô, libertários, vamos mexer o bumbum aí, vamos fazer alguma coisa, pô, não é só ficar criticando, vamos se mexer, caramba. A oportunidade está aí. Quando essas pessoas resolveram falar de liberdade, resolveram expor a demagogia que é do Estado, da política, aí as pessoas começaram a falar, caramba, então era isso, fui enganado a vida inteira. Sim, e está sendo enganado ainda. Está sendo enganado ainda, porque muita gente está se apropriando desses discursos para parecer bonzinho, usando aquilo, eu quero renovar a política. Porque eu quero a boa política. Pelo amor de Deus, século XXI, internet aí bombando. Fibra ótica aí internet com fibra ótica aí bombando. Você vai acreditar em política ainda, parceiro? Pelo amor de Deus. Então não existe partido de direita no Brasil sem ser aliança pelo Brasil. Vitor, porque o novo, um partido novo, olha o novo tá aí. Esquerda, progressista. Analisa quem está no partido. Quem são as pessoas que estão no partido? Muita gente, não vou citar nomes aqui não, mas muita gente que estava no Novo em Uberaba saiu do Livres, Movimento Livres. O Livres era a base da juventude do PSL. Quando o Bolsonaro entrou no partido, no PSL, o Livres saiu do PSL e foi pro Novo. Vamos acordar, gente, pelo amor de Deus. Não é possível que as pessoas não pesquisem isso, sabe? Então não tem, Antônio. Para mim, na minha visão, não estou falando que todo mundo é punho cerrado e vamos lá, Stalin, vamos lá. Não estou falando isso. Mas em níveis diferentes, cada um no seu nível, cara, defende o estadismo, defende a esquerda de alguma forma. Todo respeito às pessoas, a liberdade de pensamento. Quem vai entender se essa escolha dessas pessoas é a melhor para a cidade, para o país, para o estado, é o povo, cara, que não quer participar da organização social. Política é uma ferramenta.
Assim como a antipolítica. Liberalismo é uma ferramenta. Assim como o reformismo é uma ferramenta. Tá entendendo? Então, as coisas, elas estão com uma certa depreciação. Tem gente chamando o Estado de política, tem gente chamando a política de Estado, tem gente chamando a organização social de Estado, e não é. Tá entendendo? Vitor, de certa forma, não acaba sendo uma política um pouco rasteira essa sua, por você Por colocar quê? todos os partidos que existem no Brasil como de esquerda e você sendo de direita, e o único partido que você coloca como já foi de direita, ser um partido que não existe mais? Pode ser que sim, cara, mas eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Não tô falando que só o Vitor Von Silva é a escolha, nossa, o oráculo. Não, cara. Tem muita gente aí que, apesar de não ter um conhecimento profundo sobre liberdade, tá com a intenção boa, que não comunga do erro. Eu posso citar aqui, inclusive. Partido Progressista, a gente tem lá o cabo Diego Fabiano. Para mim é exceção, sem sombra de dúvidas. É um cara sensacional. Conheci ele, já tive em alguns lugares aí com ele. Então, a gente combinou de ir em lugar junto, simplesmente encontrei lá em algum lugar. Inclusive, foi quando o ministro do Turismo veio em Uberaba, se eu não me engano. Não, não foi nessa ocasião, não. Acho que foi quando estava, eu lembro, foi quando estava sendo votado o plano de desenvolvimento urbano da cidade. Encontrei lá, trocou uma ideia. Cara sensacional. Tá num partido progressista. O PP. Tá num partido progressista. E é apoiado pelo Franco Cartapina. Com todo respeito que eu tenho, pra mim ele é de esquerda. Pra mim ele é de esquerda, cara. Mas o Diego Fabiano é um cara que eu tiro o chapéu. Um cara que, inclusive, se eu não tivesse pré-candidato, teria muita chance de eu apoiar ele. Tem muitas Porque alas. ele, cara, ele não tem demagogia, é isso que eu te falo. A pessoa não pode ter demagogia. Ela tem que olhar no seu olho e falar assim, olha, é 8 ou 80. E pronto, eu vou defender isso, isso e isso. Ou eu sou conservador, eu sou isso. Então eu falo, olha, Vitor, relaxa, não vou comungar do erro. Para mim o que vale é isso, cara. Não o partido que ela tá. Isso que eu te falo, desse ACDC, dos partidos políticos. Até a chegada da eleição do Bolsonaro, ninguém sabia disso. Ah, porque partido é importante, porque o partido representa, tá entendendo? Tinha essa questão de representatividade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não, cara. Tanto que, olha, eu passei pelo Novo, depois eu entrei no PSC, Partido Social Cristão, lá com Gladstone Morelli, saí pelos meus motivos, entrei no PSL, Partido Social Liberal, inclusive peguei bloquinho de filiação para buscar mais pessoas para entrar no partido. Entrei lá porque eu ia participei do processo seletivo para a liderança estadual do PSL. Não passei, e aí eu observei o partido e falei, olha, não vai dar para eu sair aqui, porque tem a questão, né, de aproximação do Grilo do Piau. E eu sou contra o Piau. Como que eu posso apoiar, né, um prefeito está apoiando o Piau? Não tem como, cara. Saí. Estava sem partido, estava sem norte. Conheci a Elisa Araújo. Não tinha conhecido a Elisa no Novo, quando eu era do Novo. Eu vi a Elisa, soube quem era a Elisa, presidente da FIEM, hoje ex-presidente, num protesto de apoio ao presidente Bolsonaro, que eu organizei. E a Elisa estava lá. Eu conheci ela lá, não conversei com ela nesse dia, não profundamente, né? Só trocou ideia, oi, tudo bem, prazer. E aí eu conversei com ela depois, em outra ocasião. Nessa conversa eu falei, essa pessoa que eu vou apoiar. Se eu tivesse conhecido ela antes, jamais eu teria entrado em PSC, jamais eu tinha ficado com ela, tinha seguido ela desde lá de trás. Por que eu falo isso? Porque quando eu fiquei 1 mês e meio no Novo, cara. Às vezes fala assim, você foi do Novo? Eu fui 1 mês e meio. Mas por que 1 mês e meio? Porque eu entrei no partido em Uberaba, eu não preciso de 1 ano para entender uma tese, uma teoria, como diz o saudoso Enéas. Eu entendo as coisas rapidamente, você pega no ar, pô. O Novo é extremamente burocrático. Engraçado, um partido que prega mudança ser extremamente burocrático. Ele obstaculiza, as coisas no partido, cara. Não flui o negócio. Você tem lá, pra você ser pré-candidato, você tem que preencher esse requisito, tá. Aí tem que ter tantos participantes no partido ativo. Eu olhei para a realidade do Novo e falei, cara, não vai lançar nada. Não vai ter pré-candidato a nada. Eu peguei e saí do partido. Só que eu não saí quietinho. Eu saí metendo pau. Muita gente nova, inclusive, não gosta de mim porque eu saí metendo pau. Igual eu já meti o pau no Zema também.
Já meti o pau no Zema. De dentro do Novo, enquanto eu estava, meti o pau no Zema também. Olha, ele fala que vai aumentar imposto na campanha, depois ele vai aumentar imposto. Quando tem que criticar, a gente tem que criticar. Como também já meti o pau no Eduardo Bolsonaro, que fez aquele evento lá, o CPEC, com dinheiro público. Isso não é coisa de conservador, não. Então, quando tem que criticar, a gente tem que criticar. A gente tem que olhar para a pessoa, mesmo que seja do nosso nicho, e falar a verdade. Senão, o que a gente está fazendo é passar a mão. Erro, cara. Não é, mudança não é isso. Mudança é você olhar para a verdade e ter a verdade como tua estrela guia. Vitor, O nosso passado tem que ser, não tem que ser uma âncora. A gente tem que estacionar em cima desse discurso de polarização. Nosso passado não tem que ser uma âncora, tem que ser um farol que ilumina nosso presente e o nosso futuro. Eu vejo dessa forma, a necessidade de ação. Vitor, a última pergunta que eu gostaria de te fazer Não. é: em todas as suas redes sociais, você fala que você faz muita oposição a qualquer governo que tenha. Mas, por exemplo, a gente vê, em suma maioria, com todos os posicionamentos seus, que você tem preferência pelo governo do Bolsonaro, pelo governo do Romeu Zema. E você não acha que, por exemplo, eles não defendem as mesmas coisas do que você? E por que ainda esse apoio? Olha, nem no meio libertário, é até engraçado falar, nem no meio libertário existe uma comunhão. Olha, eu sou brutalista, esse meu amigo também é brutalista, e defende as mesmas coisas que eu. E acho que na sociedade inteira, cara. O cérebro humano, ele é muito individual, muito peculiar. A gente pode acreditar, por exemplo, em liberdade de mercado, só que a gente pode discordar na questão de moeda fiduciária. Os agoristas não acreditam nisso. O brutalista leva numa boa. O gradualista leva numa boa. Entendeu? Tem discordância. Eu sigo, acredito e defendo tanto o governo do Zema quanto o governo Bolsonaro, porque em centenas de anos de Brasil, são os governos que mais se distanciaram do discurso totalitário, de um discurso autoritário. Eu defendo por isso. Esse é o eixo. Inclusive, quando você fala, você defende o Bolsonaro, eu não defendo todos os Bolsonaros. Também não tem esse discurso, eu defendo o 01 e tal. Isso é coisa de gente que quer lacrar numa bolha. Eu defendo a verdade. A verdade é que o presidente Bolsonaro, ele é um cara íntegro. Então eu defendo ele sim, como pessoa também. Eu conheço ele, eu acompanho ele. O Eduardo Bolsonaro também, apesar de ter discordado nesse pequeno ponto do CEPAC, é um cara que eu admiro muito. É um cara que eu apoiaria em campanha, inclusive. Não tem, Antônio, Pode falar. não tem contradição alguma. Deixa eu terminar, só concluir aqui. Não tem contradição alguma. E a gente recorre àquela questão de diferença entre liberal e libertário. O libertário já entendeu o que é a política, já entendeu o que é o Estado, essa organização viciada que a gente tem de controle de pessoas, que não resolve nada. A gente vê aí, tentaram controlar o uso de armas de fogo, a criminalidade subiu bruscamente. Então a gente é contra o Estado, sim, sim. Só que a gente não é louco, a gente não vai se vestir de preto e querer quebrar as coisas por conta disso. Não, é no convencimento. Nós também somos conservadores, libertário brutalista. Eu sou conservador, no caso. Eu escolhi o conservadorismo para ser a minha estrela guia também, minha filosofia. E o cristianismo. Então eu acredito que a gente tem que convencer as pessoas. Né? E essa é a diferença. O liberal não tem objetivo. Tanto que ele usa de subterfúgio esse discurso louco de Estado mínimo. O libertário não. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é o livre mercado. E eu sei o que é o livre mercado. Então é isso. Essa é a diferença. As minhas ações, as minhas práticas, elas são pautadas em metas, em objetivo. A de um liberal, não. Então não faz o menor sentido isso. É dizer que você apoia o governo, se é libertário, não defende o Estado. Eu apoio sim, porque o nível de intervencionismo desses governos é muito pequeno em comparação aos que passaram até hoje. Então, dentro disso, a gente se coloca à disposição para entrar dentro e ajudar a reduzir ainda mais, reduzir de forma radical esse intervencionismo. É por isso, por conta do objetivo. Então, eu enxergo os governos que aí estão, o governo Bolsonaro, o governo Romeu Zema, como uma grande
possibilidade, como uma grande oportunidade. É por isso que eu apoio os dois. Perfeito. O Vitor, você se apresenta como pré-candidato a vereador aqui em Uberaba. Em último momento, fala para a galera quais são os seus projetos, o que você pode trazer para Uberaba, o que Uberaba pode melhorar com você. Olha, pessoal, para a pessoa que espera apoiar o Vitor, inclusive eu falei disso no meu Facebook, ela não pode querer um ator que vai se colocar como a pessoa inteligente, a pessoa que sabe, que tem conhecimentos aí de prática, que vai resolver o seu problema que é individual. Isso é performance. Isso é mentira. Quem vai resolver seu problema é você mesmo. Se você não trabalhar, se você não juntar dinheiro e enriquecer, sua vida vai ser uma merda para sempre. Então não esperem, se vocês querem me apoiar, não esperem de mim esse ator. O máximo que eu posso fazer é ralar para diminuir bruscamente o Estado. É ralar para desburocratizar as suas ações. É ralar para deixar o seu dinheiro no seu bolso. E essa é a minha filosofia de ação, de utilidade de uma pessoa que se coloca dentro da organização social. Ficar contra a organização, ficar contra o tipo de organização que nós temos aqui, é o Estado, e ficar em favor do povo. Não é aquela baboseira de discurso, porque eu sou contra coronéis, porque isso é populismo. Populismo. Pergunta para essa pessoa, quem são os coronéis da cidade aí? Você vai encontrar muitos coronéis na base de apoio dessas pessoas. Eles tentam colocar o pobre contra o rico sempre. Sempre é isso. Esse discurso viciado de, porque é o pobre contra o... Não, pessoal, é todo mundo contra o Estado. É todo mundo contra o autoritarismo. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito, Vitor. Fala suas redes sociais, como que as pessoas podem ver mais conteúdo seu, como que elas podem dialogar com você, saber suas ideias. Olha, meu Facebook é vitorvonsilva.uberaba e meu Instagram tá Vitor, tracinho no chão, né, o underline, Von, underline, Silva. Instagram e Facebook. Tem o Twitter também, só que eu comecei ele recentemente. Eu tinha ele faz desde 2012 que o meu Twitter estava parado. Tem 73 seguidores. Quem quiser seguir lá no Twitter também, tá? Vitor Von Silva. Pode me seguir lá. A gente conversa, tá? Qualquer dúvida acerca de algum tema, pode me chamar que a gente conversa. Perfeito, Vitor. Muito obrigado, viu? Por nada, Antônio. Eu que agradeço. Um abraço.